volta agora a falar do caso do homem que foi morto por familiares da esposa. Esse é um caso exclusivo que o Balanço Geral está acompanhando, porque você vai entender que essa era a versão da companheira da vítima. Só que o nosso repórter, o William Bittar, ele conversou em primeira mão com o irmão dessa mulher. Ele estava foragido, ele era procurado pela polícia e antes de se entregar, antes dele ir para a delegacia, ele aceitou conversar com o Balanço Geral. Ele deu uma versão bem diferente. Então presta atenção porque essa história envolve uma briga de família que termina em morte. E é uma tremenda confusão que você vai entender agora na reportagem. Mataram ele de tanto bater. Um assassinato bem brutal mesmo, né? Ele estava foragido, acusado de ser um dos responsáveis pela morte do até então cunhado, Hamilton Carlos Castro, em Almirante Tamandaré. Ela arrumou um namorado aqui, arrumou outro ali, só arrumou tranqueira, né? Só uma gente que não presta. Este homem é Wilson Antunes Correia, procurado pela polícia e que topou, mesmo foragido, falar com exclusividade à nossa equipe. Não cheguei a ser ouvido. Ele traz uma nova versão para o que aconteceu e informações que podem colocar em xeque as palavras que foram dadas pela esposa da vítima. Subiu em cima do capô do carro e pulavam em cima da cabeça dele, o qual que deu fratura de crânio, né? E deu morte encefálica. Né? Eu não sei até onde que ela tem envolvimento disso daí, né? Irmãos que se acusam, mas quem de fato está falando a verdade? Elaine ou Wilson? Isso é o que nós vamos tentar descobrir nessa reportagem. O crime aconteceu no dia 28 de maio, mas os problemas familiares que culminaram em um assassinato são mais antigos. Mais até que a própria chegada de Hamilton à família. A família tinha uma boa convivência, mas isso mudou nos últimos anos. Mais precisamente, em 2016, quando o marido da Elaine foi morto com golpes de foice na garagem da própria casa. A partir desse momento, ela saiu de casa e os filhos praticamente se criaram sozinhos. E isso levantou uma suspeita na família. Segundo Wilson, foi a partir desse assassinato que Elaine se distanciou de toda a família, inclusive abandonando os filhos. Foi quando o ex-marido dela morreu. E daí os filhos foram se revoltando com ela cada vez mais por causa disso daí, que eles não aceitavam, né? Tivemos acesso ao inquérito policial que investigou a morte de Renato Francisco Ivanoski Júnior, o marido da Elaine. E um depoimento chamou a atenção. O sobrinho para o qual ela ligou após o crime. O rapaz declarou que Elaine deu versões confusas sobre o que tinha acontecido e que não viu nada porque inicialmente disse estar dormindo e depois disse que estava na cozinha fazendo café. O depoimento relata ainda que um irmão de Elaine se dispôs a lavar o carro após o crime, pois queria utilizá-lo. E aí, um detalhe, Elaine é irmã adotiva de Wilson. Ele foi assassinado dentro da casa dela, lá na garagem, né? Um assassinato bem brutal mesmo, né? E eu não sei até onde que ela tem envolvimento disso daí, né? Daí nós se distanciamos dela. A morte de Renato causou ainda uma disputa na família, já que parte dos bens seriam da Elaine e os filhos dela é que moravam na casa, como ela mesma afirmou à nossa equipe. Está em bens de partilha, né? Eles têm esse direito de terem 25% cada um, ela 25%, meu filho 25% e eu 50%. Então não dá o direito deles dizerem que a casa é somente deles. E aí é que está a virada de chave deste caso e que pode explicar o que aconteceu e por que Hamilton morreu. Segundo a família, ao longo dos últimos 8 anos, a Elaine não tinha contato com praticamente ninguém. Durante esse tempo, ela teve vários relacionamentos, mudou de cidade inclusive. E o último foi com o Hamilton. E até então, não procurava saber nada da família. Mas isso mudou a partir de março deste ano, quando o inquérito policial que investigava a morte do até então marido dela foi arquivado. Daí ela arrumou um namorado aqui, arrumou outro ali, só arrumou tranqueira, né? Só uma gente que não presta. Com o Hamilton, ele já entrou na família, ele já começou, veio ameaçando a família desde o começo. Sei lá o que eles queriam os dois, né? Mas por que Hamilton teria sido espancado?
temos duas versões. A gente tinha ido lá pegar alguns negócios da mudança, né, alguns objetos. Aí ela disse que a gente invadiu a casa, sendo que a casa é minha também. Ele pegou as coisas que a gente pegou, uns objetos lá, e veio para o centro da Tamandaré. E encontrou esse rapaz, sobrinho meu, chamado João. O João avançou no carro, pegou o celular dele, bateu no rosto dele. Daí voltamos lá e quando a gente chegou lá, o Gilson ligou para o João, para o meu irmão, para o Wilson. Em menos de 5 minutos eles estavam ali. Aí arrancaram o Hamilton de dentro do carro e bateram. E o João e o Gilson subiam em cima do capô do carro e pulavam em cima da cabeça dele, o qual que deu fratura de crânio, né? E deu morte encefálica, né? Já Wilson conta que não foi bem assim. Eu estava em casa, daí o meu filho ligou para mim, que disse que a Elaine e o Hamilton estavam espancando a Rafa lá, batendo na Rafa. Pediu para mim ir lá ajudar, acudir ela, né? Daí eu peguei e fui até lá. Ela estava com o braço quase quebrado, o braço, estava com uns roxos mais no corpo também, o rosto arranhado. Daí chegou a polícia militar, fez a ocorrência, tudo. Fiquei mais um pouco e eu fui embora. Dali um pouquinho, o Gilson me ligou que disse que a Elaine estava lá e estava ameaçando ela e o Hamilton, né? Ameaçando eles de novo. Daí eu falei, espera aí que eu já volto aí. Daí foi essa hora que eu voltei que eu acabei tirando ele dentro do carro. Foi muito rápido, eu não cheguei a ver nada, né? O que aconteceu realmente, assim, não posso falar nada, né? Que não sei, só tirei ele dentro do carro e ele caiu no chão, né? Você entendeu? Ele é suspeito de matar o marido da irmã, que inclusive já teve outro relacionamento anterior que o homem também foi assassinado. É uma história intrigante? É só o balanço geral para contar. Tem a segunda parte dessa reportagem, com mais elementos, com outras questões para você ficar ainda mais intrigado. Prepara para mim aqui a segunda parte, por favor. Deixa eu falar com o Lucas primeiro e a gente já segue aqui. Tudo bem, amigo? Ei, Fulano, você tá bom? Tô bem. Vamos falar dos benefícios do magnésio quelato? São muitos, hein? São números, Fulano, são mais de 300. Mas, ó, hoje eu tenho um recado para quem tá assistindo o BG agora, que só se preocupa com a saúde quando já sente aquela pontada assim no peito, As aquela dores.